Bom dia, gente. Oh, caiu aqui meu óculos. Eu queria dizer para vocês que nos meus planos eu ia falar hoje, nesse primeiro vídeo, sobre educação, concluir, né, o raciocínio das coisas que eu falei, sempre deixando bem claro que não é a intenção de atacar político A ou B ou religião A ou B, não é essa a minha linha. Eu tenho uma linha pela justiça social, uma visão, uma escolha pessoal minha, que eu não levo como religião, eu levo como estilo de vida, mas que as pessoas não são obrigadas a concordar, a crer no que eu creio, e também eu tenho que ser respeitada por divulgar isso, porque eu recebo inúmeros, né, conteúdos no meu Face, nas redes sociais. A gente vive em sociedade que eu não sou obrigada a concordar, mas respeito. E é isso que as pessoas precisam entender. Tanto que quando eu passei a fazer os vídeos, foi justamente me aproximar das pessoas, porque quando você escreve, as pessoas, por uma vírgula, né, te interpretam à sua maneira. E eu sempre falo aquela frase: eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que as pessoas entendem. Então, o vídeo tem ajudado muito nisso, e tem pessoas que falam: nossa, você é tão diferente do que eu imaginava. Pois é. Então, a gente vive no mundo do achismo, do julgamento, e eu até brinco que as pessoas confundem. Julgamento é o que aconteceu ontem. A pessoa é julgada e é condenada, ou ela se faz livre, né, pela justiça. E quando a gente omite uma opinião, é só uma opinião. Isso não é julgamento. As pessoas, você fala alguma coisa, você está julgando, né? Então, eu vim aqui hoje, agora, para falar de um novo tempo de Deus para o Brasil. E às vezes você pode falar assim: porque prendeu o Lula, ou porque o Lula foi condenado. Não, para falar a verdade, meu coração entristece em ver que um presidente, numa situação dessa, tão humilhante, e saber que nós temos vários políticos assim como ele, que o nosso Congresso Nacional está imundo, que as câmaras legislativas nas cidades, nos municípios estão imundas, que as assembleias legislativas, as casas de lei de uma maneira geral, o executivo, o legislativo, o judiciário, está tudo contaminado com a nojeira. Assim como eu digo, as pessoas estão lá porque foram colocadas por nós. Então eu não posso me isentar de que eu já dei um voto errado, né? Como eu já falei, eu não escondo isso de ninguém. Na eleição passada, quando a Marina não foi, no final tive que votar em quem? No Aécio. Vamos falar bem exemplar mesmo, para não dizer: ela está puxando para A, B, porque isso é ridículo. E eu votei e me arrependo, e acho também que ele deve ser julgado, mas isso não cabe a mim aqui, eu não sou juiz, sabe? Agora, nós como cidadãos, nós temos que tirar esses partidarismos, essa divisão, reino dividido. Aí a gente volta para reino dividido não se estabelece. Então, se o corrupto é meu amigo, ou é de um partido que eu acredito, então eu tenho que poupar ele. E é isso que a gente vê, pessoas inteligentes, sabe? Pessoas que a gente tem assim como uma pessoa intelectualmente rica, cara, brigando por corruptos, que não vale nem, sabe, só a alma dele. Eu lembro muito que, não sei se a maioria vai lembrar, que quando o Lula, né, ele foi presidente, ele foi assumir a presidência pela segunda vez, eu acho. Entrou uma irmã em Cristo, né, lá daquelas bem doidinhas, lá na posse dele, foi lá e falou assim: você ainda vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu lembro disso até hoje, lembro dela falando isso, dele e do Fernandinho Beiramar. E eu creio que eles podem ser alcançados pelo Senhor, começar uma nova vida. Assim como eu falei para o governador do Tocantins, que tem um coração super aberto para o cristianismo. Deus tem oportunidade para todos, gente. Não vamos confundir. Essa guerra social está acabando com a nossa nação, está acabando com a educação do país, está dividindo. Você vê, eu vou falar isso depois no vídeo de educação, dentro das escolas, principalmente as públicas. Professor detonado emocionalmente, espiritualmente,
cheio de raiva, de preconceito, ensinando sociologia e filosofia, baseado naquilo que ele vive, sendo que é uma pessoa ferida de alma. Aí a pessoa fala assim, mas ele entende, porque ele sofreu isso na pele. Escravos não libertam outros. Eu sou uma pessoa de uma história de vida que eu podia ser a pessoa mais amarga, mais revoltada. E eu fiz o oposto. Eu peguei o que eu recebi de ruim, tirei o lixo e fiz de que Jesus resplandecesse a vida dele, o Espírito Santo dele na minha vida e dos meus filhos. E a gente hoje dá um testemunho de bondade, de que se a gente, sabe, que se a gente é ferido, a gente não é obrigado a sair ferindo as pessoas, a gente cura a nossa alma, tudo começa de dentro para fora. Eu creio muito no novo tempo de Deus, eu creio muito, e vou dizer aqui profeticamente, Deus vai limpar as casas dessa nação, acredito você ou não. Teve um ato profético em Palmas, veio um grande pregador, mas teve pouquíssima gente nesse congresso, foi dentro da Assembleia Legislativa do Tocantins. E só foi mesmo a direção da igreja, mas é porque Deus tinha um trabalho para fazer naquele lugar. E Deus se manifestou ali de forma sobrenatural, que quem está assistindo esse vídeo, eu estava lá nesse dia, o Espírito Santo de Deus me tomou de tal maneira, e eu dei muitos recados ali. Falei, essa casa vai ser limpa. Eu bati a mão no chão, assim, quem já me viu no mover, sabe que é sobrenatural. É o rugido do leão. E Deus vai fazer nos municípios, vai fazer nas casas de lei. É Deus. Então, vamos parar com essa guerra, gente. A guerra espiritual, ela é invisível, mas ela reflete nitidamente no natural. Eu queria deixar para encerrar esse assunto, que ele é bem extenso, bem profundo, e eu estou falando aqui numa rede social onde tem ateu, onde tem credos de todas as maneiras, e eu quero respeitar todos. Ninguém é obrigado a concordar com aquilo que eu digo, mas eu tenho o direito de falar. Eu quero deixar duas referências na palavra de Deus, que é a minha linha de vida, do que eu acredito, o manual da vida. Quem acredita em Darwin, em teorias por aí, amém, segue seu rumo. E a gente segue a nossa aqui, plantando sementes. E os frutos falarão por si. Então eu queria deixar nesse momento do Brasil duas palavrinhas bem simples. Hoje está bem interessante, tem assunto de educação de uma forma bem bacana, assim, que vai sacudir muita gente, porque eu vou questionar, eu não vou falar a minha opinião, eu vou deixar os questionamentos. Então aqui, fala aqui em Lucas 4, o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas novas aos pobres, e me enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Dar vista aos cegos aqui, não está falando da cegueira física, isso também Jesus faz. Está falando da pior cegueira que existe, a cegueira espiritual. E liberdade não é a liberdade das cadeias, mas existe também, como Deus libertou lá, né? No caso lá da história de Daniel, dos homens que foram libertos, que as cadeias se romperam, e assim acontece todos os dias aí nas cadeias. A cadeia da mente, da alma, almas aprisionadas, pessoas feridas ferem, pessoas traumatizadas, pessoas que não acreditam nelas e ficam colocando ódio nas pessoas, dizendo que estão defendendo o fraco e o oprimido. Nada disso. Escravos não podem ajudar a sarar. É de dentro para fora, nós temos que olhar para o nosso interior ao invés de ficar apontando. Então eu não estou aqui para apresentar a Nélcia é cheia de defeitos. Eu estou aqui para apresentar aquele que me escolheu para que um dia eu pudesse estar aqui contando a minha história de vida, que não é diferente da como eles dizem, né? Do preto, coitado, pobre, porque tudo isso aí vocês já viram que eu venho dessa linha, graças a Deus por isso.
E nada disso me difere de um presidente, de um embaixador. Não é nada disso. É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. E eu vou começar no próximo... Aliás, eu vou finalizar aqui esse vídeo, vai ficar um pouquinho maior. Queria deixar uma palavrinha bem simples, que fala sobre a loucura de Deus, né? E diz assim, a sabedoria de Deus. Tá em 1 Coríntios 2, fala assim: porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria, mas não é da sabedoria deste mundo, e nem é dos poderes que governam e que estão perdendo o poder. Eu falei ontem sobre isso. Deus vai confundir muitas pessoas nessa geração, por isso tem muita gente ficando louca e brigando, surtando na internet. Eu parei. Falei, o quê? A pessoa só acredita naquilo que ela quer. Deixa pra lá. Entendeu? Fico vendo assim as discussões nas redes. O que eu falei, às vezes, no momento desse de emoção e joguei nas redes, Deus me honrou. Mas falaram até que eu era louca. E agora estão vendo aí, né? Falei, eu não sou FBI, não sou Polícia Federal, não sou Ministério Público, deixa eles fazerem a parte deles. Então, gente, não é por aí. E que Deus abençoe os governantes dessa nação, que Jesus Cristo alcance o nosso ex-presidente Lula, que ele também teve coisas boas que ele fez, mas ele também, né, tem os seus erros. E todos que estão aí, eu, qualquer um, tudo que a gente fizer, nós vamos acertar um dia as contas. E a justiça do homem é falha, mas a de Deus não. Fiquem com Deus e que a gente espera que a justiça do Brasil seja sarada, para que as casas de leis sejam saradas, para que o executivo seja sarado, para que os governos sejam sarados. Mas lembremos que nós é que colocamos eles lá. Que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.